meninas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as fases do sono do bebê, para que você identifique que parte, que momento do sono está aquele bebê, porque a maior parte dos nossos problemas no ensaio newborn está justamente relacionada ao momento de sono que aquele bebê está vivendo, né? Não adianta você querer fazer uma pose mais elaborada se o bebê está num tempo de despertar, né? Ele precisa estar em sono profundo. Então, é identificando o tempo e o momento do sono que aquele bebê está vivendo que você vai conseguir decidir como conduzir o ensaio de maneira mais eficiente, né? De maneira mais assertiva, para que esse ensaio ele renda mais e ele dure menos tempo, tá bom? Então vamos lá. A fase 1 do sono do bebê é a fase da sonolência, né? O que acontece? O bebê ele está sonolento, ele vai amolecendo, mas ele ainda está meio acordado, ele está meio desperto. Então, dependendo do que você for fazer, você consegue ativar um reflexo que acorde o bebê. Mas é possível você aproveitar essas 3 fases aqui, ó. Ou seja, você tem de 0 a 30 minutos para conduzir esse ensaio de maneira eficiente. Então, parece pouco, né? É pouco, mas dá para fazer muita coisa. Então, vamos lá. A fase 2 do bebê, que começa ali por volta dos 10 minutinhos, ele está entrando em sono profundo, tá? O que acontece? Então, a gente tem de 10 a 30 minutos. Olha, nós temos 20 minutos de sono profundo. É aquele tempo que você consegue fazer o que quiser com o bebê, que ele não vai acordar. Mas o bebê sempre acorda comigo, ele pode estar em sono profundo, ele acorda. Então alguma coisa você está fazendo errado, tá? Ou você ativou um reflexo muito forte, ou você passou a mão nas costas do bebê, ou o bebê tem aquele reflexo no pezinho e você mexeu no pezinho no lugar errado, porque é muito difícil acordar o bebê nessa fase. É uma fase que você precisa aproveitar. De 10 a 30 minutos, você tem 20 minutos para fazer o que quiser. É nessa hora que você vai aproveitar para fazer a pose de bundinha, a pose de sapinho, a pose do koala. Então, o que você faz, né? Vamos ver como que a gente sugere essa parte. Vamos falar aqui um pouquinho dos 30 a 40 minutos. Então, o que acontece? Você pega o bebê, você começou o ensaio, você já fez um monte de coisa, daqui a pouco você começa a perceber que ele está sorrindo. Porque ele está saindo do sono profundo e entrando no sono leve, aquele sono REM. É aquele sono que o bebê vai começar a abrir e fechar os olhinhos, ele vai começar a sorrir. Nesse momento, você entende que você precisa se apressar, tá bom? Porque ele está para entrar na fase de ficar desperto, tá? Que acontece por volta dos 40 minutos depois que ele começou a dormir. De 40 a 50 minutos, mais ou menos, ele vai ficando mais desperto, ele vai se mexendo mais, tá? Nesse período, às vezes, se o bebê tá com desconforto, tá com vontade de soltar pum, tá com vontade de fazer cocô, ele começa ali a se mexer mais. E aí, com bastante paciência, com bastante calma, com bastante tempo, se você fizer tudo certinho, ele vai continuar dormindo, tá bom? Mas o que acontece? É muito importante entender essa fase do sono. Então, vamos lá. Por exemplo, né, o ensaio de hoje. Vou citar o ensaio de hoje como exemplo. Eu cheguei eu já estava falando com a mãe de manhã, meu ensaio estava marcado às 13 horas da tarde. Eu já estava conversando com a mãe de manhã, eu já mando orientações para a mãe de manhã. E o que eu falo para ela? Olha, umas 2 horas antes do ensaio, se você puder, não induza o bebê ao sono. É para manter o bebê acordado? Não, porque ele vai ficar estressado. Quanto mais cansado e estressado estiver esse bebê, menos ele vai dormir, né? É para quê? É para não induzir ao sono, para não pegar e ficar balançando, para não apagar todas as luzes, para não colocar musiquinha, né?
se ele tá acordado, deixa ele ficar acordado, tá? Então, eu já tava falando com ela, 10 para as 13, eu já tava chegando, ele tava terminando de mamar. Quando a mãe fala pra mim, olha, ele está terminando de mamar e eu tô chegando, eu sei que vai dar tudo certo. Por quê? Porque eu vou chegar, montar tudo e pegar aquele bebê no momento de quê? Entrando em sono profundo, tá? Porque aí eu cheguei, ele acabou de sair do peito e ele ainda tá meio acordado, ele tá resmungando com a mãe. E eu tô lá montando todo o cenário. Daqui a pouco você vê que o bebê desmaia no colo da mãe. Ele tá entrando em sono profundo. Passou de 10 a 15 minutinhos ali no colo, ele tá entrando em sono profundo e eu estou com tudo pronto. O que eu vou fazer? Como eu sei o momento desse sono, eu vou iniciar com o puff. Eu vou fazer uma pose mais elaborada. Então, eu pego esse bebê, aí eu consigo, primeiro que eu já peço para a mamãe deixar esse bebê sem roupinha, só de fralda, né? Embrulhadinho na mantinha. Se estiver muito frio, pode pôr uma meinha, uma touquinha, mas deixa o bebê só de fraldinha. Então, eu recebo esse bebê que só está de fralda, que está entrando em sono profundo, né? Ou seja, ele não vai estranhar tanto o cheiro, a batida do coração, porque o bebê vem pro colo da gente, ele sabe que a gente não é a mãe, tá? Então, eu consigo colocar ele, aí eu vou aproveitar desses 10 até os 30 minutos de sono profundo para fazer todas as poses do puff. Porque as poses do puff, dificilmente você vai conseguir fazer se o bebê estiver aqui nesse sono leve. Porque ele não gosta de ser manipulado no sono leve. E se ele tiver tendência a algum desconforto, vai ficar maior nesse soninho leve aqui, tá? Então, eu vou fazer a pose, sempre começo com a pose de bumbum, que é exatamente essa aqui do bonequinho. Por quê? Porque é fácil, o bebê aceita, você já faz no seu colo, ali você já sabe se ele tem reflexo da mão ou se ele não tem, do pé, enfim. Coloquei ele lá, aí começa a pose da bundinha, depois da pose da bundinha eu faço a pose do bracinho, vou para a fase do koala. Tá tudo tranquilo, tô chegando aqui nos 30 minutos, eu sei que ele tá em sono super profundo, ele tá desmaiado. Ele nem se mexe, eu sei que eu vou conseguir fazer uma pose do sapinho, uma pose do koala super tranquilo. Terminei essa fase aqui, ó, geralmente quando eu termino essa parte aqui, ó, dos 30 minutos, que ele tá começando a resmungar, que ele tá começando a se mexer, o que eu faço? Passo o wrap nele, porque eu vou para as composições de props. Aí ele vai pro caixote, ele vai pro cestinho, ele vai pra caminha. Por quê? Porque se ele está em sono leve, se ele está parcialmente desperto, eu consigo fazer as composições de prop. Porque aqui no sono REM, por exemplo, ele tá ali abrindo e fechando o olhinho, ele tá sorrindo, é perfeito para fazer as composições de props, porque um pouquinho que você passa a mão na testinha do bebê, ele volta a dormir. Ele não vai ficar irritado, ele não vai chorar, você não vai se desconcentrar. Ali você põe bichinho, tira bichinho, põe toquinha, tira toquinha e fica tudo bem. Não importa se ele está parcialmente desperto. Porque se você consegue manter ele nesse momento aqui, ó, ele vai voltar a dormir, cair em sono profundo, aí eu faço a foto com os pais, entrego o bebê dormindo e vou embora. Eu chego, pego ele dormindo, devolvo ele dormindo, não dá tempo nem do bebê mamar, nem da mãe piscar, e eu falo, olha, eu peguei dormindo e devolvo dormindo. É o melhor dos mundos, quando você orienta a mãe da maneira que ela precisa ser orientada, e essa mãe confia em você, ela deposita a confiança dela em você, ela vai fazer tudo do jeitinho que você falar. E aí você consegue fazer isso aqui, olha, com perfeição. Sempre, 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 tá bom? Qualquer dúvida é só me chamar aqui. Eu desejo muita sorte e muito sucesso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!